Aleluia, Deus é bom demais, Deus é bom demais. Obrigado, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Agora deixa eu mudar a pergunta, quantos precisam dessa palavra? Digam amém. Aleluia. Há pouco tempo, no culto da juventude, na consagração, eu fui convidado a pregar aqui, e a palavra que eu preguei naquele dia chamava Antes que a jumenta fale. Você que conhece muito bem a Bíblia sabe que estou fazendo referência ao texto de Balaão, onde a jumenta fala com o profeta Balaão. E quando o pastor me comunicou que eu pregaria hoje, eu estava orando e Deus me levou novamente a esse texto. E eu falei, Senhor, de novo, a mesma mensagem, eu não quero pregar a mesma mensagem. E fui novamente reler o mesmo texto, e eu vou usar o mesmo texto para pregar essa noite, porém com a outra mensagem. Antigamente a gente tinha o costume de falar assim, não, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, não é? Mas não, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que se renova em relação à palavra é o nosso conhecimento, a nossa revelação, mas a palavra do Senhor é a mesma. Amém? Então, o título da mensagem de hoje é Jesus precisa do jumentinho. Sorri aí, irmão. Jesus precisa do jumentinho. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro dos Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, vamos ler 3 versos. Para iniciar, eu quero usar esses 3 versos para dar início, ou para usar como texto base dessa mensagem de hoje. Números 22, do 28 ao 30, do verso 28 ao 30. Se você, por acaso, não trouxe sua Bíblia, o texto está na tela. O texto diz o seguinte: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Próximo verso. Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, e eu a mataria agora mesmo. Verso 30. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou a jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Você pode dizer amém por essa palavra? Senhor, essa é a tua igreja, essa é a tua noiva, com muito temor e responsabilidade, eu estou aqui diante dela agora para comunicar a tua mensagem única e exclusivamente. Senhor, me usa com graça e poder, pois eu sou totalmente dependente de ti. Amém. Queridos, o povo de Israel, ele está saindo do Egito rumo a Canaã, rumo à terra da promessa. E por algumas vezes Israel precisará passar por meio de uma cidade, por meio de uma província, por meio de um povoado que já existia no deserto. Vez por outra, isso acontecia, e todas as vezes que isso era necessário, Moisés, com uma sabedoria, ele mandava que mensageiros fossem adiante do povo, daquela multidão de gente, para pedir permissão àquela cidade, aquele povoado, para que o povo de Israel passasse no meio deles. Tanto é que, se você chegasse com aquela multidão em uma terra, em um povoado, sem avisar antes, era como se estivesse decretando guerra. Então Moisés, sabiamente, para evitar qualquer tipo de confusão, ele mandava que mensageiros fossem à frente, para pedir permissão que o povo passasse. Então chegavam mensageiros ao rei daquela terra e falavam assim: com licença, estamos vindo do Egito, rumo a uma outra terra, por acaso nós precisamos passar pelo meio da terra de vocês, mas não estamos querendo confusão, pelo contrário, queremos paz.
Nós vamos passar por aqui, não vamos beber da água de vocês, não vamos tocar na plantação de vocês, não vamos usar o Wi-Fi de vocês. Ó, nós não vamos mexer com nada, com ninguém, só queremos passagem. O que acontece é que um desses povos não gosta muito da notícia e já parte para cima do povo de Israel, já decreta guerra sobre Israel. Naquele momento, Moisés, ele vai falar ao Senhor: Senhor, eles estão decretando guerra a gente, será que a gente pode revidar? Deus fala: pode ir à guerra, porque eu vou dar ele a vocês. Então o povo de Israel revida aquela guerra e Deus concede vitória. O povo de Israel consegue matar todo mundo, acabar com todo mundo e ainda dominar aquele território. A história não acaba aí, a história começa aí. Porque logo à frente já tinha uma outra cidade, Moabe. E o rei de Moabe entrou no Facebook e ficou sabendo de tudo que Israel havia feito ao povo antigo. Esse Facebook. O rei de Moabe entra e fala assim: rapaz, vê todas aquelas fotos, Israel matando todo mundo. Ele fica preocupado, porque a cidade dele é aparentemente a próxima no caminho de Israel. Então ele começa a pensar, ele começa a se antever: eu tenho que arrumar uma estratégia de acabar com esse povo. Eu tenho que arrumar alguma estratégia de matar esse povo antes que eles me ataquem. Ele começa a olhar para o seu exército e começa a lembrar das fotos do Facebook que ele viu. Ele compara o exército que ele tem com o exército de Israel. Ele fala: ih, rapaz, pela espada eu não posso vencer esse povo. Só tem uma forma de eu vencer esse povo. E que forma é essa? Se eu conseguir alguém que profetize ao meu favor e contra esse povo. Só tem uma forma de eu vencer esse povo: se eu conseguir que alguém libere palavra no mundo do Espírito ao meu favor e contra esse povo. Você está percebendo que um rei ímpio já sabe da potencialidade das palavras liberadas no mundo do Espírito? E muitas das vezes nós que somos crentes não acreditamos em palavra profética. Mas a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da... Deixa eu te falar, a sua palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Então, agora o rei Balaque, o rei de Moabe, ele entra no Google e começa a digitar: procura-se um profeta. Procura-se um profeta. Ele acha o nome de Balaão. Achando o nome de Balaão, ele pega o endereço de Balaão, reúne os seus servos e fala o seguinte: por gentileza, vão até Balaão, vão até o profeta e peça a ele que ele venha até a mim, para que ele profetize ao meu favor e contra um povo que está vindo do Egito. Agora, vá, porém não vá de mão vazia, leve dinheiro. Eu olhei assim: pois leva dinheiro, profecia. O rei de Moabe está falando: vá até o profeta, chame-o aqui, para que ele possa profetizar segundo aquilo que eu quero, mas leve dinheiro. Mas por que dinheiro? Porque se o profeta não quiser vender a profecia dele, se o profeta não quiser profetizar segundo ao meu favor, ofereça o dinheiro que ele vai vender a profecia. Se o profeta não quiser profetizar ao meu favor de livre e espontânea vontade, ofereça o dinheiro, porque certamente esse profeta se venderá. Você está aí, diga amém. Então agora tem um povo indo e chega até Balaão, o profeta. Chegando lá, Balaão fala: pois não. Então aqueles mensageiros repetem tudo que o rei havia falado. Nós estamos aqui, o nosso rei pede que você vá até o reinado dele, até Moabe, e trouxemos dinheiro para que você possa profetizar contra um povo que está vindo do Egito, contra um povo que está vindo do Egito, contra o povo de Israel. Balaão se impressiona com aquela proposta e fala o seguinte: antes de eu aceitar essa proposta de profetizar contra o povo de Israel, contra o povo que está vindo do Egito, deixa eu orar primeiro. Fiquem essa noite aqui, que eu vou orar essa madrugada.
O povo fica e o profeta vai orar. Quando o profeta está orando, ele conversa com Deus e fala da proposta que ele havia recebido. Senhor, recebi uma proposta muito boa. Qual é, Balaão? Eu preciso amaldiçoar um povo. E o dinheiro é bom, o cachê é bom, a oferta é boa. Mas, Balaão, que povo é esse? Ah, é um povo que está vindo lá do Egito. O povo de Deus. Balaão está pedindo para Deus que ele, Balaão, amaldiçoasse o povo de Deus. Deus vira para Balaão e fala assim: Balaão, deixa eu falar um negócio. Desiste disso. Mas a proposta é boa, Senhor. Esquece isso. Senhor, mas o cachê é bom. Esquece isso. Mas, Senhor, eu vou ficar famoso. Esquece isso. Mas, Deus, eu vou ficar bem na fita com o rei de Moabe. Deus fala: Balaão, esqueça esse negócio. Mas por que, Deus? Porque homem nenhum pode amaldiçoar um povo que eu abençoei. Ei, homem nenhum pode amaldiçoar um povo que eu abençoei. Se eu abençoei, se eu protegi, se eu guardei, homem nenhum tem o poder de fazer aquilo que eu fiz. Ei, entenda uma coisa, querida. Às vezes os crentes ficam com muito medo. Pastor, ora por mim, porque falaram que vou botar o meu nome na boca do sapo, do coitado do sapo. Coitado do sapo. Não, porque estão falando de mim, que estão fazendo isso, aquilo. Coitado de quem está fazendo, querido. Porque entenda a coisa: aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Ei, entenda uma coisa: aquilo que Deus abençoa, o maligno não toca. Aquilo que Deus protege, homem nenhum pode tocar. Porque a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Deus está falando: ei, esquece isso, Balaão, porque esse é o meu povo, eu estou protegendo. Não é você que vai amaldiçoar. Balaão volta para dar resposta àquele povo. Falou: ó, a proposta é muito boa, mas Deus disse que eu não posso amaldiçoar. Aqueles homens voltam ao rei de origem e diz: ei, Balaão, o profeta, recusou a proposta. O rei falou: como é que é? Pois é, Balaão, o profeta, recusou a proposta. Você acha que o rei desiste? Não. O rei fala o seguinte: vou mandar uma outra caravana. Mas vamos ter que voltar, rei? Não, não. Agora a caravana que vai ser de pessoas muito importantes. Pessoas influentes. Pessoas, sabe, da alta sociedade. Mas por que, rei? Porque se o profeta não vendeu a mensagem por conta do dinheiro, vai vender a mensagem para ficar bem com os bacanas. Ei, se o profeta não vendeu a mensagem por conta do dinheiro, ele vai vender a mensagem, ele vai trocar de mensagem, só para ficar bem na fita com os famosos. O que tem de profeta trocando a mensagem, só para ficar bem na fita, com um ou com outro. Ei, profeta do Senhor, ei, pregador do Senhor, ei, pregadora do Senhor, entenda uma coisa: não negocie a sua mensagem, não venda aquilo que Deus te deu. Ei, não troque a mensagem para agradar homens, não troque a sua mensagem para agradar homens. O que tem de profeta se vendendo, você é convidado para pregar aqui, mas entenda, aqui a gente não acredita no fluir do Espírito. Não me chama para pregar não, irmão. Prega sobre tudo, mas não prega com esse negócio de falar em línguas. Chamou o pregador errado. Prega sobre tudo, só não prega contra o adultério. Chama outro. Não, mas se você pregar contra o adultério, você não vai ficar muito famoso. Se você pregar contra o pecado, você não vai ter muito seguidor. Se você pregar contra o pecado, ninguém vai gostar da sua mensagem, que me chama de João Batista. João Batista, você está pregando contra o adultério do rei Herodes. Pois é, estou pregando. Para de pregar isso, porque vão te perseguir. Que persigam, eu vou entregar a mensagem do Senhor. Mas João Batista não vão gostar do que você está falando. Que não gosta, eu tenho que agradar, é o Senhor. Mas João Batista vão arrancar sua cabeça. Que arranque, mas pecado continua sendo pecado. E é justamente por isso, porque os profetas estão mudando a sua mensagem.
Porque muitas das vezes entregar a mensagem de Deus vai deixar a sua cabeça a prêmio. Muitas pessoas estão trocando a sua mensagem, porque ser profeta de Deus nessa geração corrompida, muitas das vezes vai fazer que você corra risco de morte. Olha o trovão aí para confirmar. Aí, lá. Ei, entenda uma coisa: profetas que estão pesquisando qual é a mensagem do momento, profetas que estão pesquisando qual é a mensagem que está bombando no momento. O que é? 7 passos para a vitória? Nada contra a vitória, eu gosto de vitória. Quantos gostam de vitória aqui? Diga amém. Mas a Bíblia não é só isso. O que está pegando aí é prosperidade? Então pega prosperidade. Querido, Deus mandou pregar prosperidade? Não pregue outra coisa, pregue prosperidade. Mas Deus mandou pregar arrependimento? Pregue arrependimento. Pregue arrependimento. Aí o povo volta a Balaão. Balaão, a proposta é essa. E aí, te interessa? Deus já havia falado não. Deus já havia falado não. Mas Balaão está tão interessado na proposta que ele vai perguntar a Deus novamente aquilo que Deus já disse não. Senhor, é que além do dinheiro eu vou ficar bem na fita com a galera. Balaão, eu disse não. Balaão vai falar com Deus, vai tentar fazer Deus mudar de ideia. Deus já disse não. Ei, eu vim pregar para algum Balaão hoje aqui. Deus já disse não. Você sabe que esse plano não agrada o coração de Deus, e você está tentando argumentar, mas Deus, se eu aceitar, eu vou ficar bem na fita. Se eu aceitar, eu vou mudar de emprego. Se eu aceitar, vou mudar de casa. Se eu aceitar, vou mudar de salário. Deus já disse não. Balaão continuou insistindo. Aí, para nossa surpresa, sabe o que Deus fala? Você quer ir, Balaão? Eu já disse não. Mas você quer ir? Então vai. Balaão, você quer ir? Então vá. Você quer seguir nesse plano? Eu já disse não, mas você quer? Vá. Você quer insistir nesse plano? Vá! Ei, você que está aqui essa noite, teimando com aquelas coisas que o Senhor já disse não. Você quer ir? Vá. Você quer aceitar? Aceite. Só não esqueça de Gálatas 6,7. De Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Tudo aquilo que o homem planta. Você quer seguir nesse plano? Siga. Agora, seja homem para assumir as consequências. Balaão recebe aquela notícia de Deus: eu posso ir, Deus? Você quer ir? Então vá. Ele vai. Começa a se preparar. Ele entra na sua garagem e pega um jumentinho, 0 quilômetro. Bota a sela, o pano, sei lá o nome daquilo, em cima do jumentinho. Sobe no jumentinho, na verdade na jumenta, e começa no caminho para a perdição. Ele entra no caminho que levará à perdição. Ele entra no caminho que desagrada ao Senhor. Nesse trajeto, sabe o que acontece? Diz o texto, que um anjo do Senhor aparece no caminho, porque a ira do Senhor se acendeu. Deus está falando: eu não estou acreditando que esse camarada está indo. Eu não estou acreditando que esse camarada está indo. Eu não estou acreditando que ele aceitou a proposta. Então a ira do Senhor se acende. E agora um anjo do Senhor, e anjo do Senhor com letra maiúscula, o que é uma clara referência à presença do Senhor, uma teofania, como ele chama na teologia. O próprio Deus aparece no meio do caminho para impedir que Balaão seguisse no seu plano. Só que o Balaão está tão cego com a proposta que ele enxerga tudo, menos Deus. Ele enxerga tudo, menos o Senhor. Só que ele está em cima de uma jumentinha. E embora o profeta não consiga mais enxergar o Senhor, diz o texto que a jumenta, apesar de jumenta,
consegue ver o Senhor. A jumenta, apesar de jumenta, consegue ver o Senhor. Querido, eu não sei se você conhece, mas eu particularmente não conheço. Você conhece alguém que gosta de ser chamado de jumento? Você conhece alguém que tenha colocado o apelido no seu filho? Qual é o nome dele? Pedro? Tem apelido? Tem. Qual é? O jumentinho. Você conhece alguém? Eu não conheço. Eu não conheço. Jumento é sempre algo pejorativo, sim ou não? Agora, você conhece alguém que gosta de ser chamado de profeta? Mesmo não sendo profeta. Você já viu alguém reclamar? Eu cheguei na igreja, no meio de todo mundo, você falou assim: e aí, profeta? Não quero mais que você me chame disso. Você conhece alguém? Não. Chama de profeta, o camarada. A paz do Senhor. Todo mundo gosta de ser chamado de profeta, ninguém gosta de ser chamado de jumento. Mas apesar do profeta ser profeta e do jumento ser jumento, o profeta não vê mais o Senhor, mas o jumento continua vendo o Senhor. Ei, o convite para pregar em outra nação foi feito para o jumento ou para o profeta? Para o jumento ou para o profeta? Para o profeta. O convite de pregar nas nações foi feito para o profeta, mas quem vê o Senhor é o jumento. O camarada que está tirando onda é o profeta, mas quem vê o Senhor ainda é o jumento. Você está entendendo? O profeta é o cara que tira onda, que posta foto em tudo que é rede social, que bota o nome dele e a igreja bomba. O jumento ninguém quer ver, mas o jumento ainda consegue ver o Senhor. Eu estava lendo isso aqui, eu fiquei rindo, sabe por quê? Porque a jumenta de Balaão consegue enxergar Deus, já o jumento do Balaão já não consegue mais ver Deus. Tem nome de profeta, mas deixou de ver Deus há muito tempo. Tem o título de profeta, mas não enxerga mais o Senhor. Está bombando as redes sociais, mas deixou de ver o Senhor. Só dá o nome dele em tudo que é canto, mas não enxerga o Senhor há muito tempo. Sou jumento, mas ainda vejo o Senhor. E naquele momento, a jumenta enxerga o anjo do Senhor. E sabe o que ela faz? Ela começa a se desviar do caminho, não por desobediência, mas ela se desvia do caminho para que o seu profeta, que estava montado nela, não morresse. A jumenta está saindo do caminho da perdição. A jumenta está tirando o profeta do caminho da perdição. E o profeta não está entendendo. A jumenta, a desprezível jumenta, não está concordando com o caminho que o profeta está tomando. A jumenta falou assim: vem para cá, meu Senhor, vem para cá, profeta, não anda nesse caminho. E o profeta não está entendendo. Sabe o que acontece? Todas as vezes que a jumenta tira o profeta do caminho da perdição, ela toma uma chibatada. Todas as vezes que a jumenta, que é uma simples jumenta, não concorda com tal profeta, ela toma uma chibatada. Ei, deixa eu te falar, deixa eu ser mais claro para você. Muitas pessoas aqui, por não concordarem com caminhos errados que alguém tomou, muitas pessoas aqui, por não concordarem com atitudes erradas que alguém tomou, apanhou. Você está falando que eu estou errado? Pá! Você está falando que eu não enxergo mais o Senhor? Tome-lhe! Você está falando que eu estou fora da visão? Apanha por conta disso. Você não passa de uma jumenta, eu sou o profeta. Meu Deus do céu. Aí sabe o que acontece? Eu tenho agora uma jumenta ferida com as marcas do chicote do profeta. Eu tenho uma jumenta machucada
com as marcas dos chicotes do profeta. O anjo do Senhor agora abre a boca da jumenta. O Senhor abre a boca da jumenta. E a jumenta fala o seguinte para o profeta: profeta, você está me batendo? O profeta fala: te batendo não, se eu tivesse uma espada eu te matava. Mas profeta, tudo que eu fiz até agora foi para poupar a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, você me usou todo esse tempo, a jumenta está falando com o profeta Balaão. Você me usou todo esse tempo, eu sempre te servi. Deixa eu te fazer uma pergunta, profeta. Por acaso, eu já fiz algo parecido com você em algum momento do nosso ministério? O profeta fala: não, você nunca fez isso. E agora você está me batendo. Diz o texto que o Senhor abre os olhos do profeta. E o profeta, que não enxergava mais o anjo, passa a enxergar. E agora quem se intromete na história não é mais a jumenta, mas é o Deus que abriu a boca da jumenta. Falou assim: ei profeta, por que você está batendo nela? Ei profeta, por que você está batendo nela? Não, por que você está batendo nela? Deixa eu te falar um negócio. Se ela não tivesse se desviado do caminho, eu teria matado você, porém poupado ela. Sabe o que eu tenho aqui? Uma jumenta desprezada, marcada, ferida, cansada. Chegou a hora da conjectura do pregador. Se eu sou jumenta, eu falo: eu nunca mais sirvo profeta nenhum na minha vida. Se eu sou jumenta, eu falo: eu nunca mais dou nem a paz do Senhor. Chamou de profeta, eu passo longe. Igreja, eu nunca mais piso. Eu dei minha vida. Entreguei tudo que eu tinha e só apanhei. Me usaram e me feriram. E agora falaram que se tivesse uma espada me mataria. Eu nunca mais piso numa igreja. Se eu pisar na igreja, eu nunca mais sirvo a ministério nenhum, porque eu não quero mais me ferir com os profetas. Se eu servir, eu posso até voltar para a igreja, mas eu nunca mais sirvo em ministério nenhum, porque eu estou cansado de apanhar dos profetas. Realmente, existem feridas, existem chicotadas, existem açoites que doem não apenas no corpo, antes doesse só no corpo, mas existem açoites que nós recebemos, que vai muito além do corpo e atingem a alma. Se fosse só no corpo, um medicamento facilmente resolveria a cicatriz, ou a cicatrização. Mas existem feridas na alma, que só o poder de Deus para restaurar. Deixa eu te falar um negócio. Eu vim pregar para pessoas que, se não passaram por esses momentos, estão passando. Pastor, eu fui fiel a Ele a minha vida inteira. No final da vida, Ele me usou, me bateu, me jogou fora. Pastor, eu fui fiel a ela a minha vida inteira. Tivemos filhos, construímos a nossa casa, a nossa vida, fui fiel. No final de tudo, ela me usou e me jogou fora. Pastor, fui fiel à empresa há tanto tempo. Foi eu falar que não concordava com uma coisinha, que eu fui jogado de escanteio. Eu vim pregar para essas pessoas. Pode ser uma pessoa, eu não estou nem aí. Eu vim pregar para essa pessoa. Deixa eu te dar uma notícia. Embora existam por aí espalhados profetas que em nome de Deus te açoitou,
Embora existam por aí falsos profetas que em nome de Deus te bateu, existe um profeta, profeta dos profetas, que está extremamente interessado em você. Mas eu estou ferido, pastor. Ele tem interesse em você assim mesmo. Mas, pastor, você não sabe como está a minha alma. O profeta dos profetas está interessado em você assim mesmo. Mas, pastor, você não sabe pelo que eu passei. Pois é, eu não sei. Mas o profeta dos profetas precisa de você. Jesus, ele precisa de você. Jesus tem interesse em você, machucado ou não, ferido ou não. Jesus precisa de você. Eu não estou entendendo, pastor, eu vou te explicar. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas. Lucas 19. Aleluia. Lucas 19, a partir do verso 28. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus, que um dia ele entraria em Jerusalém, em cima de um jumentinho. O Senhor Jesus, um dia, resolve fazer que cumprisse essa profecia. E a partir do verso 28, do capítulo 19 de Lucas, vai narrar justamente essa história. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que estão adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho. Encontrarão o quê? Um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Verso 32. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal, exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, quando estavam desamarrando o que ninguém mais queria, quando estavam desamarrando o jumentinho ferido, quando estavam desamarrando o jumentinho desprezado, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Verso 34. Eles responderam: é que Jesus precisa dele. É jumentinho, eu sei, mas Jesus precisa dele. Mas ninguém quer, eu sei, mas Jesus quer. Mas ele está amarrado e ninguém sequer chegou perto dele. Ele nunca foi montado. Melhor ainda, Jesus quer. Existem muitas pessoas, eu estou criando uma analogia aqui, não estou te chamando de jumento, pelo amor de Deus. Pastor Emerson, corta a minha cabeça. Não estou te chamando de jumento, mas existem pessoas aqui que se sentem como se fosse um jumento. Desprezado. Quando você fala do nome dele, é sinal de tudo que tem de ruim, nada de bom. Existem pessoas que se sentem na alma como um jumento, como um jumentinho, como uma jumenta. Aquele animal que não tem beleza. Eu nunca vi ninguém falar assim: ah, pai, ou ah, mãe, compra um animal para minha casa. Que animal? Um jumento. Não. Ninguém quer ter um jumento na sua casa, pelo menos aqui na cidade. A gente passeia com cachorro, a gente gasta dinheiro no veterinário com gato, mas jumento, não. E existem pessoas que na alma se sentem como jumento, mas deixa eu te falar. Você pode se sentir assim, você pode se sentir menosprezado, inferiorizado, você pode sentir o pior de todos. Deixa eu te falar algo. Jesus se interessa por você mesmo assim. Jesus se interessa por você mesmo assim. Mas pastor, eu não sei fazer nada, a não sei ser jumento. Você tem um espaço no reino de Deus. Você tem um espaço no meio da congregação.
Porque Jesus morreu por todo mundo, inclusive pelos jumentos. E a Bíblia diz isso. Eu quero ler o último texto contigo. Êxodo 13. Êxodo 13. Êxodo 13 é onde Deus está falando para Moisés sobre a consagração dos primogênitos, tanto de homem quanto de animal. Deus fala para Moisés o seguinte, todo primogênito de qualquer espécie, sendo macho, tem que ser separado para o sacrifício, tem que ser separado para mim. Todo primogênito tem que ser separado para mim. A primogenitura é minha. Se é macho, é meu. Só que lembre que jumento é um animal impuro dentro da cultura judaica. Então, jumento não serviria para o trabalho sacerdotal. O jumento ele não serviria para nada. Então, o primogênito teria que ser morto. Deus está falando, Moisés, o primogênito é meu. Mas se for jumento, vai ter que morrer. E se for jumento, vai ter que desnucar, ou seja, vai ter que quebrar o pescoço, porque não serve para nada. Mas não tem jeito nenhum. Só tem um jeito dele viver. Êxodo 13. A partir do verso 12, por gentileza. Separem para o Senhor o primeiro nascido do ventre, todos os primogênitos machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Verso 13. Porém, resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Porém, resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Olhe para cá, por gentileza. Deus está falando que o dono do jumento, ele tem duas opções. Se é macho e é primogênito, ele tem que morrer. Mas se porventura o dono do jumento tiver um amor especial pelo jumento, ele pode pegar do seu rebanho um cordeiro e substituir pelo jumento. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. O jumento merecia a morte. O jumento é um animal impuro. O jumento não serviria para nada, porque animal impuro não pode fazer parte do trabalho sacerdotal. Para nada, ele merecia a morte. Mas se por acaso o dono tivesse um carinho, um amor especial, ele poderia pegar um cordeiro, que não tinha nada a ver com a história do jumento. O que o cordeiro fez? Nada. O cordeiro nasceu com defeito? Não, ele é perfeito. O cordeiro tem alguma falha nele? Examina. Não, o cordeiro está perfeito, então ele serve para quê? Para substituir o jumento. A morte quem merecia é o jumento, mas está aqui um cordeiro no lugar dele. Eu não sei se você sabia, mas deixa eu te lembrar de uma coisa. A Bíblia diz que todos pecaram. E todos, quando a Bíblia diz todo, ela quer dizer, sabe o que no original? Todos. Todos pecaram, todos pecaram. E por isso estamos, destituídos da glória de Deus. E a mesma Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quem pecou precisa morrer. Se todos pecaram, todos mereciam a morte. Só que aí, vocês não, eu, pobre de um jumentinho, Deus olha para mim e fala assim, Danilo, você merece a morte. Danilo, não posso te usar no meu serviço porque você merece a morte. Danilo, você não pode nem morrer por si mesmo, porque como você é impuro, eu não posso aceitar sacrifício nem da sua morte. Ou seja, se você morrer por você mesmo, eu não posso te perdoar, porque você é muito impuro. Então, Senhor, o que você vai fazer de mim? Você vai me matar? Não.
Eu gosto tanto de você, Leãozinho, que eu vou botar o meu filho, o Cordeiro de Deus, para morrer no seu lugar e poupar a sua vida. Será que essa notícia alegra o teu coração? Eu mereci a morte, não sei você. Mas Deus, eu não sei o que Ele viu em mim, que preferiu botar um cordeiro para morrer no lugar de um jumento, que sou eu. E deixa eu te falar um negócio, só tem uma forma do jumento ser poupado da morte, aceitando a morte do cordeiro no seu lugar. Deixa eu te falar um negócio de forma bem clara aqui. Se você não tiver Jesus, se você não reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, você vai para o inferno. Eu não estou falando de pertencer a uma religião, até uma carteirinha de membro. É que a vida sem Jesus nos levará ao inferno. Jesus disse que só tem um caminho para ir ao Pai. E esse caminho é Ele. Só tem uma forma de nós sermos poupados da morte eterna. É reconhecendo a morte do Cordeiro no nosso lugar. E se você não reconhecer essa morte no seu lugar, o seu destino está traçado. Nós merecemos o inferno. Foi a graça do Pai que enviou o Cordeiro no nosso lugar. Mas pastor, que mensagem é essa? Esse é o Evangelho? É. Aliás, o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. Talvez você pense, mas essa é a boa notícia? Não. A boa notícia, aliás, a história é, nós merecemos o inferno. A boa notícia é que se você não quiser, você não precisa ir para lá. Mas só tem uma forma de ser poupado do sofrimento eterno. Jesus é o nome dele. Eu sei que é um evangelho muito básico, me desculpa a minha simplicidade. Mas Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus, não existe outra forma, Jesus é tudo. Você pode ficar de pé no seu lugar?